levantou, Ronaldo Angelim! Ronaldo Angelim, no ano que teve uma contusão que quase lhe valeu a amputação de uma perna, para no Maracanã lotado na última rodada, fazer o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Nessa hora aí deu um alívio, meu amigo. Saindo um peso das costas que, meu Deus do céu. A estátua perto do Padre Cícero aqui, o homem que com certeza deu uma força para que esse momento acontecesse. Ronaldo Angelim, Padre Cícero e um gol de título brasileiro. Histórias que se confundem e se misturam. De manhã, como vocês chegaram ali, eu estava sentado mais ele, né, numa cadeirinha do lado da sombra aqui. Aí quando dá de tarde, nós vamos pro outro lado, que é onde a sombra tá, né? Aí vamos jogar um dominozinho, aí vem os amigos, começam a falar de bola, nós jogando, brincando. Vivi, é. Não deixa bater agora. A vida pacata que leva em Juazeiro do Norte, Ceará, não torna Ronaldo Angelim menos importante na história do Flamengo. Fazer o gol de um título que não era conquistado havia 17 anos o coloca num grupo seleto de grandes ídolos do clube. Minha única vaidade é ver o Flamengo vencer, sempre. Sempre foi. Palavras de quem defendeu o Flamengo durante 5 temporadas. De quem é torcedor desde quase sempre nesses 48 anos de vida. Comecei a torcer Flamengo quando eu morava no sítio com minha avó, né? Aí tinha um amigo meu, como os pais dele tinham uma condição melhor, lá tinha uma TV e tinha rádio. Naquela época, né, eu muito jovem, né? O Flamengo arrebentando, o Zico voando, né? Me tornei aqueles flamenguistas fanáticos mesmo de acompanhar todos os jogos. E basta uma olhada rápida para dentro da casa dele para entender o tamanho dessa paixão. 99% do dia eu tô vestido de Flamengo. Então, assim, dificilmente você não vai ver eu no dia a dia do Flamengo. São algumas das poucas coisas que eu tenho do Flamengo aqui em casa. Se for num casamento. Deve ser o outro Flamengo, tem nada a ver. Casamento não proíbe, né? Vermelho e preto né? É só boate. Pra sinuca, vermelho e preto. E pensar que lá em 2006, depois de uma boa temporada pelo Fortaleza, Angelim já estava com quase tudo acertado com o Palmeiras. Foi quando o time do coração entrou na jogada. Como rubro-negro, jamais deixaria de defender o clube, mesmo sabendo a dificuldade que o clube passava, não pagava naquela época, né? A maior dificuldade para pagar. Se eu for dizer a você que eu acreditava que ia vestir a camisa do Flamengo, eu sou mentiroso, até porque isso era um sonho distante, mas o coração pesou mais alto e eu fui jogar no clube e graças a Deus deu tudo certo. Chegou ao Flamengo com 30 anos, ainda um desconhecido da maioria da torcida rubro-negra, o que talvez tenha facilitado na hora de fazer certas extravagâncias. Eu era meio doido, eu era meio maluco. Eu acho que o Flamengo nem sabia e nem pode, né, cara? Mas assim, de madrugada, né, eu tenho racha dos garçons, os caras meus amigos, eu virei amigo dos caras ali, né? Aí eu bati um racha junto com os garçons ali e tava tudo de boa. E descalço ainda mais, viu? Imagina isso, machuca. É pra você ver como eu não tinha noção e nem maldade por nada, né, cara? Como é que você vai rachar você jogando no Flamengo, né? Sem maldade, com muita noção, Angelim foi acumulando conquistas. Uma Copa do Brasil, 2 campeonatos cariocas, até chegar 2009. O Flamengo não vai poder contar com o zagueiro Ronaldo Angelim durante 6 semanas. Um ano que tinha tudo para ser o pior da carreira. Eu já tive que ir direto para a cirurgia, senão eu ia amputar a perna. O risco de perder a perna começou com uma lesão teoricamente simples. E foi no campeonato estadual, num jogo contra o Volta Redonda, né? Eu tomei um tostão muito forte no jogador e quis esconder dos médicos do Flamengo para não dar brecha, né? E aí, doutor Ron, quando viu, já me tirou às pressas pro hospital. Fez a cirurgia, se recuperou. E fisicamente eu tô bem. Se eu tô aqui para jogar é porque eu tenho plenas condições. Voltou a tempo de ser tricampeão estadual. E logo depois estava pronto para o Campeonato Brasileiro. Era titular de um elenco que foi o responsável por uma das maiores arrancadas da competição. De candidato ao rebaixamento a campeão. O título só viria no jogo contra o Grêmio, válido pela última rodada. Eu, particularmente, não dormia à noite, né? Aí, preocupado naquela tensão de jogar uma final, né?
E como sempre, normal, eu sempre ligava para minha ex-mulher dos jogos para falar com ela e ela percebeu que eu estava tenso. Ela disse, fica calmo, cara, procura relaxar. Amanhã vocês vão ganhar o jogo e você ainda vai fazer um gol. Naquele 6 de dezembro de 2009, 84.848 torcedores lotaram o Maracanã. Entre eles, o pai de Angelim, seu Antônio. Enfrentei uma fila de mais de 10 mil pessoas. Eu mais esses caras para eu entrar mais eles. A mãe, Dona Francisca, também foi para o Rio, mas preferiu passar o jogo inteiro em outro lugar. Eu fui para a igreja, assisti a missa todinha rezando. Os filhos e a ex-esposa até chegaram cedo no Maracanã, mas foram embora, antes de a bola rolar. Foram acompanhar em casa de tenso que estava por conta da partida. O Flamengo vem para o gramado do Maracanã para você curtir o Maracanã enlouquecido. Aquele dia estava muito quente, mais de 40 graus no Maracanã. Jogo tenso, torcedor tenso, né? E quando a gente tomou o gol ficou muito mais tenso ainda. Douglas Costa na cobrança do escanteio. Gol! Robertson, número 9, desviando. E graças a Deus a gente conseguiu, né? No primeiro tempo fazer um gol ainda com o David Braz. Petkovic na cobrança do escanteio, vai subindo o Ayrton. Tentou meio que aparar, não consegue. Ele conseguiu tocar no meio, Adriano dominou, David! No segundo tempo a gente voltou mais aceso, mais atento e acabamos, né, virando o jogo. Virada que começou num lançamento de Petkovic para Adriano. Pode ser o último lance do Pet no jogo. Ele faz o lançamento na direção do Adriano. Léo, é escanteio pro Flamengo. Tem uma bola que dava para Léo ter deixado a bola sair. Faltou comunicação entre ele e Groi, né? Léo disse que não ouviu. O Pet foi um cara assim também essencial para essa conquista aí. Ele ia ser substituído. Sai Petkovic. A gente pediu pro Andrade segurar, deixar ele bater. Calma, vamos espera e tal. Ô Luiz, a substituição ainda não foi feita, Ferro ia entrar no lugar do Pet. Vai lá, depois do escanteio esquerdo. Pode ser antes ou depois, mas não naquele momento. Escanteio não sai, Pet, né? E vem Pet na cobrança do escanteio. E quando Petkovic foi para a cobrança, repare que um jogador do Flamengo chega na área depois de todo mundo. Você pode ver que ninguém me marcou, porque eu cheguei por último na área. O motivo do atraso? O Ayrton tá com muita câimbra. Graças a Deus aí, que você quis sentir cãibra, né? Porque eu fiquei lá dando bronca nele, dizendo que ele não ia sair do jogo. Acabei atrasando minha chegada na área, né? A partir daí, Ronaldo Angelim viveu alguns dos segundos mais especiais da vida. Naquele momento eu achava que realmente tinha que mais chances se eu cruzasse bola para Ronaldo Angelim, que era fantástico a cabeça. E foi uma cobrança que a gente sempre praticava nos treinos, né? Um cruzamento meu era bem fechado, bem forte. E ele entrou como maestro. Petkovic vai para a cobrança. Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Levantou. Cobrança na entrada da pequena área. Ronaldo Angelim. Brilha a estrela do experiente Ronaldo Angelim. Para o Maracanã lotado na última rodada. Colocar o Flamengo com o sabor do 6º título brasileiro em sua história. Você não sabe o que fazer, não sabe o que comemorar, né, cara? Assim, eu não sabia pra onde ir, né? Angelim faz o gol da virada. Faltavam ainda pouco mais de 20 minutos de jogo. É um clima de tensão absurdo no Maracanã. 17 anos depois, o Flamengo é campeão brasileiro de futebol. Luiz, pegar uma palavrinha aqui do Angelim. Angelim, um ano mágico pra você. Você teve ameaçado de ter a carreira encerrada, uma operação. O que representa pra você nesse momento, esse gol, essa festa? Isso é um sonho, cara. Eu, como torcedor do Flamengo, e jogador. É difícil, Luiz, nessa hora é de E o grande responsável por esse alívio não tinha noção do que tinha entrado para uma galeria especial dentro do Flamengo. Fui sorteado no doping e fui fazer, né? E quando eu saí do doping, eu fui esperar minha esposa lá na Gávea, cara. Peguei o ônibus, fui lá pra Gávea. Fiquei lá em pé com a mochilinha, chinela de dedo. Inclusive a Globo ia passando, viu eu lá.
e foram fazer a matéria comigo, perguntando onde era que era a festa. Eu digo, eu sei lá onde é festa. Estou esperando minha ex-mulher aqui para ir para casa descansar, não sei onde é festa não. Enquanto todos os flamenguistas comemoravam, ficou esperando a família buscá-lo, na esquina do clube. Mantive minha rotina que eu sempre tive depois de qualquer jogo, né? Entrei no meu carro e fui para casa. Fui comemorar em casa, jantar em casa, meu macarrão com meu peitinho de frango e meus ovos. Assim como quase todos os 285 mil habitantes de Juazeiro do Norte, Ronaldo Angelim é devoto de Padre Cícero, ou Padre Inciso, como é carinhosamente chamado o sacerdote que morreu há 90 anos. E aí, sempre que vem aqui, a Colina do Horto, onde fica o monumento de Padre Cícero, Angelim não esquece. Repete um ritual de agradecimento, são 3 voltas, em torno da bengala dele, e é claro que em 2009 foi assim. Padroeiro dos nordestinos, já recebeu muitos pedidos do zagueirão e todos com promessas cumpridas. Para quem é de Juazeiro, né, todo mundo tem Padre Cícero como santo. A gente tem uma capela aí, né, como lá a estátua é longe, tem aqui toda quarta e todo domingo, né, tem a missa que elas fazem aí, né. Na capela, feita pelo pai de Dona Francisca, na rua, jogando dominó ou conversa fora. E aí, Leandro, tudo bom? Beleza? Ou ainda sob a estátua de 27 metros de altura de Padre Cícero. Encontrar Ronaldo Angelim é a tarefa das mais simples. Tão simples quanto um dos grandes heróis do Flamengo. Vídeo de pré-jogo, digamos assim, porque vamos trazer a escalação que o Flamengo deve mandar a campo contra o Botafogo. Daqui a pouco, o jogo acontece lá no estádio Newton Santos, ou seja, o Botafogo é o mandante desse duelo. Torcida do Flamengo presente, mas carga de ingresso bem reduzida, 10% apenas da capacidade do estádio, mas existe aquela dúvida, qual time o Tite vai mandar a campo? Apuramos o que ele esboçou na atividade de ontem e nós vamos trazer aqui no vídeo de agora e eu vou querer saber a opinião de vocês. Vocês concordam com as escolhas do Tite? Quero a opinião de vocês, então espera aí para vocês analisarem bem o que o Tite decidiu. Tem também Flamengo consultando um lateral direito, tendo em vista que o Wesley está muito próximo de ser vendido, tudo fechado, mas o Wesley vai ficar à disposição do Flamengo contra o Botafogo nesse domingo e contra o Bolívar na quinta-feira pela Libertadores. Já falei para vocês que existe a chance até dele viajar direto da Bolívia lá para a Europa para poder se apresentar à Atalanta e a gente vai trazer o nome que o Flamengo consultou. Será que pode ter negociação? Será que já tem negociação? A gente vai comentar no vídeo de agora e eu quero saber a opinião de vocês se seria um bom nome para a lateral direita do Flamengo. Tem também Clube Turco de olho em Arrascaeta, falaremos sobre isso. Tem também a provável escalação do Botafogo, isso tudo no vídeo de agora. Mas vamos para as informações. Antes eu quero trazer Vinícius Júnior marcando mais um golaço fora das 4 linhas. Ele vai fazer investimento de 20 milhões de reais para recuperar a escola pública desativada em São Gonçalo. Aqui, ó, minha cidade vizinha, eu moro em Niterói, São Gonçalo é aqui ao lado. Ele é cria de São Gonçalo, todo mundo já sabe disso, nasceu lá. O novo local, que deve ser batizado de Colégio Vini Júnior, terá formato de estádio e possuirá metodologias próprias e modernas de ensino. 5 mil pessoas poderão ser atendidas de forma gratuita. O staff do atacante ainda informou que não há qualquer benefício fiscal na ação, já que o jogador mora na Espanha e paga todos os impostos de lá. Pois é, então parabéns ao Vini Júnior, isso é um absurdo, parabéns, ele tem a oportunidade de melhorar a vida de muita gente e é isso, ele tem dinheiro, tem que fazer isso mesmo, tem que ajudar quem mais precisa. Mudando de assunto, vamos falar aqui, ó, Arrascaeta entrou na mira do Galatasaray, segundo a imprensa turca. Quem soltou a notícia foi o portal turco A-Spor. Ainda segundo as informações, o clube turco vai propor contrato de empréstimo com opção de compra em 15 milhões de euros, atualmente dá 91 milhões de reais ao Flamengo. Gente, já adianto para vocês, confesso que eu nem fui apurar isso aqui é segundo o site turco. Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas preocupadas com uma possível saída do Arrascaeta. Sabe qual é a chance da diretoria do Flamengo aceitar uma operação dessa com o Arrascaeta ainda por cima? 0
Vai por mim, 0. Não tem a menor chance do Arrascaeta sair para o Galatasaray nesse modelo de negociação. Porque vai que o Galatasaray vem com uma proposta de, sei lá, 50 milhões de euros. Aí é uma outra história. Mas nesse modelo aqui, empréstimo com opção de compra, 0 chance, pessoal, pode confiar. Vamos agora falar do lateral direito que o Flamengo consultou nos últimos dias. Eu vou botar nos últimos dias porque eu não sei exatamente quando foi essa consulta, mas foi recente. E como aconteceu? Vou trazer os bastidores para você. Já falo o nome logo, é o Kelvin, atualmente no CSKA, jogador que saiu aqui do futebol brasileiro se destacando pelo Atlético Paranaense, está atualmente no CSKA da Rússia, jogador de 23 anos, tá? Cria do Furacão, como eu disse, se destacou pelo Atlético Paranaense, chegou ao CSKA na temporada 2023-2024. Como aconteceu? Eu conheço uma pessoa bem próxima a ele, enfim, quase um familiar, digamos assim, e essa pessoa me falou, Venê, tá sabendo? O Flamengo deu uma consultada no Kelvin. Aí eu falei, pô, não tava sabendo não. E aí fui no Flamengo, uma pessoa da diretoria me confirmou que de fato teve essa consulta, como eles estão fazendo com vários jogadores da posição, porque não é mais segredo para ninguém que o Wesley, lateral direito, está muito próximo de dizer adeus, viver os últimos momentos de Flamengo para ser vendido à Atalanta numa operação que pode chegar a 20 milhões de euros. Já trouxemos todas as informações envolvendo esse assunto. E aí o Flamengo está consultando, está analisando vários nomes, porque entende que a lateral direita precisa sim de uma reposição para essa venda de Wesley. E o Kelvin, de fato, foi um nome que eles consultaram. Venê, tem negociação? Se eu falar para vocês que tem negociação, eu estaria sendo mentiroso com vocês. Até a gravação desse vídeo não teve uma negociação. Teve uma consulta no sentido assim, valores. Quanto ele ganha atualmente? Ele toparia vir para o futebol brasileiro nesse momento? Isso acontece, é normal no futebol. Mas eu estou trazendo um nome que eu consegui apurar, que eu descobri, e é um nome que eu queria saber de vocês se agrada ou não a torcida rubro-negra. Kelvin, eu vou ser bem sincero, bom jogador. Se viesse, eu iria gostar. Na minha opinião, seria uma boa contratação. Confesso, depende. Confesso que eu não sei, por exemplo, qual é a intenção do Flamengo. Se é empréstimo com opção de compra, se já é uma compra. Ele é um jogador de 23 anos, ou seja, tem potencial de revenda futura. Eu gosto do nome, acho um bom nome, um nome extremamente interessante e fico feliz que a diretoria do Flamengo de fato está analisando o mercado, indo em busca de nomes que agradam. Por exemplo, o Vitinho, que está atualmente no futebol inglês, um nome que o site Revista Colorada trouxe, porque eles acompanham o dia a dia do Internacional e eles apuraram que o Vitinho também foi consultado pelo Flamengo. No Flamengo me confirmaram, sim, teve a consulta, está sendo normal. Venê, outro dia você citou aqui o Cédric Soares, como é que está a negociação? Vamos lá, não tem uma negociação avançada. Ele foi oferecido pelos representantes do atleta ao Flamengo, o Flamengo gostou do nome, consultou valores. Qual seria a ideia? Só que é um outro perfil de contratação. Por quê? O Cédric Soares ele tem uma idade avançada, 32 anos. Ele teria que aceitar um contrato curto. Me falaram isso no Flamengo. Olha, o Cédric, se ele viesse, seria um contrato curto. O jogador topa nesse momento, mas ele foi oferecido ao Flamengo. Se ele foi oferecido ao Flamengo, entende o quê? Que ele toparia sim, mas não tem nenhuma proposta na mesa do Cédric Soares. Lembrando que ele está sem clube atualmente, tá? Ele não renovou o contrato dele com o Arsenal. O caso do Kelvin, tem contrato com o CSKA, jogador valorizado por lá. Então seria uma contratação mais difícil, digamos assim, porque teria que negociar com o CSKA e não apenas com o jogador. Então fica aí a informação para vocês. E aí, Kelvin, vocês aprovam ou não aprovam? Quero a opinião de vocês. Vamos falar do jogo daqui a pouco, Botafogo e Flamengo. O provável Botafogo para pegar o Flamengo tem John, Matheus Ponte, Baixos, Barbosa e Cuiabano. Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Thiago Almada e Matheus Martins. E na frente, Tiquinho Soares. Um bom time do Botafogo. Por falar em Botafogo, a imprensa lá do Catar está dizendo, sabe o quê? Que o Al Rayyan do Catar estuda trocar de técnico e tem Arthur Jorge do Botafogo como opção. Houve um primeiro contato informal para consultar valores e condições para uma eventual negociação. Arthur Jorge está totalmente focado no alvinegro, com quem tem contrato até o fim de 2025. Está aí a informação
que veio lá do Catar. E o provável Flamengo? Vamos lá, galera. Eu vou ler exatamente o que eu postei no meu Twitter ainda na noite de ontem, para vocês entenderem o que o Tite fez. Tite fez muitos testes no sábado, último treino, mesclou bastante os jogadores e ainda tem algumas dúvidas para montar o time contra o Botafogo. Na zaga, ele manteve 100% do tempo Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na lateral esquerda, começou com o Léo Pereira, depois colocou o Ayrton Lucas. Na lateral direita, o Wesley foi mantido 100%, inclusive o Wesley será titular. No meio e no ataque, ele começou com Alan, Léo Ortiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos. Em determinado momento, Gerson entrou na vaga de Luiz Araújo. Depois, Luiz Araújo ficou no time e saiu Carlinhos e o Bruno Henrique fazendo a função de centroavante. Então, diante desse cenário, o provável Flamengo, segundo eu escutei, provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, Alan, Léo Ortiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos. Esse é o provável Flamengo para pegar o Botafogo daqui a pouco no estádio Newton Santos. Eu vou dar minha opinião. Não sei se vocês vão concordar. O Wesley, muito próximo de ser vendido ao Atalanta. Uma operação maravilhosa do Flamengo. Valores maravilhosos. Eu não colocaria em campo. Eu não correria o risco de perder, entre aspas, essa operação se o jogador se machucar. Como é que faz? E é grama sintética. Não é uma grama comum, não é um gramado bom, digamos assim. O gramado é bom, mas, segundo as pessoas que trabalham no dia a dia do futebol, grama sintética exige mais do atleta. O Fabrício Bruno eu também não colocaria. Inclusive, quando ele estava próximo de ser vendido ao West Ham, o Tite tirou o Fabrício Bruno num jogo contra o Milionários, por conta da negociação. Deveria fazer o mesmo agora, pelo menos é a minha opinião. Beleza, Vini, aí você botaria a zaga como? Botaria o Léo Ortiz na zaga e no meio colocaria um outro jogador, Everton Araújo, enfim, Igor Jesus. São jogadores, gente. São jogadores. Se estão relacionados, eles podem entrar em campo e tentar dar conta do recado. Eu não colocaria também o Arrascaeta. Mas, pelo que eu imagino, isso não é informação, entendimento de bastidor, ele está colocando o Arrascaeta hoje de titular, De La Cruz poupado, não deve nem ser relacionado, e aí o De La Cruz joga na vaga do Arrascaeta na quinta-feira contra o Bolívar. Isso não é informação, é um entendimento que eu tenho de dia a dia do Flamengo e acho que pode acontecer isso. Mas enfim, quero a opinião de vocês em relação à escalação do Flamengo aí. O que vocês acharam? Podem comentar à vontade. Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui na página Maurício Paula Santos e o canal Paraquedista Rubro Negro, chegando com mais informações para vocês. Galatasaray da Turquia deseja contar com Arrascaeta por empréstimo. Referência técnica do Flamengo, Arrascaeta despertou o interesse do Galatasaray da Turquia. Em busca de um novo meia-campista para o elenco, o clube turco comandado pelo treinador Okan Burak deseja contar com o uruguaio por empréstimo. Agora o Galatasaray aposta no poder de convencimento dos jogadores Fernandes Muslera e Lucas Torreira, que são companheiros de Arrascaeta na seleção uruguaia, para concretizar a contratação. As informações foram inicialmente divulgadas pelo portal turco A-Sport. Vocês acham que o Flamengo vai emprestar Georgian de Arrascaeta? Um dos nossos melhores jogadores, o próprio Rodolfo Landim, já falou que Arrascaeta não sai do Flamengo. Por ele, Arrascaeta se aposentaria no clube. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais informações sobre o nosso time de coração. Deixa o like e se inscrevam.